ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é O Modelo de Pickman, de Howard Phillips Lovecraft. A narrativa de um ébrio que conta a um amigo a sua relação muito estranha com um artista, um pintor da sua época em Boston. Vamos lá para esse episódio que foi muito pedido aqui no Leitura de Ouvido. Então tá aí, boa leitura. O Modelo de Pickman, de Howard Phillips Lovecraft. Tradução: Guilherme da Silva Braga. Você não precisa achar que sou louco, Elliot. Muitas pessoas têm superstições ainda mais estranhas. Por que você não ri do avô do Oliver, que se recusa a andar de carro? Se eu não gosto daquele maldito metrô, o problema é meu. E além disso, chegamos mais depressa de táxi. Com o metrô, precisaríamos ter subido o morro desde a Park Street. Eu sei que estou mais nervoso do que estava quando você me viu no ano passado, mas você também não precisa criar caso. Tenho bons modos, só Deus sabe. E considero-me um homem de sorte por não ter enlouquecido. Mas, afinal, por que esse interrogatório? Você não era tão inquisitivo. Bem, se você quer saber, não vejo por que não contar. Talvez você deva mesmo saber, pois me escreveu como um pai preocupado quando soube que eu havia deixado o Art Club e me afastado de Pickman. Agora que ele sumiu, eu apareço no clube de vez em quando, mas os meus nervos já não são mais os mesmos. Não sei que fim levou o Pickman. E não gosto sequer de imaginar. Você deve ter concluído que eu tinha alguma informação privilegiada quando o abandonei. E é por isso que não quero nem imaginar para onde ele foi. A polícia que trate de descobrir o quanto puder. Não vai ser muita coisa, visto que até agora ainda não sabem de nada a respeito do velho estúdio que Pickman alugava em North End sob o nome de Peters. Nem eu sei se saberia voltar lá e de qualquer forma não pretendo tentar, nem mesmo à luz do dia. Sim, eu sei, ou temo saber, por que ele o alugava. Estou chegando lá. E acho que antes de eu acabar, você vai entender por que não comunico à polícia. Eles me pediriam para guiá-los, mas eu não conseguiria voltar lá, nem que soubesse o caminho. Havia alguma coisa lá. E agora eu não consigo mais andar de metrô, nem... Fique à vontade para rir disto também. Descer a porão algum. Achei que você saberia que eu não me afastei de Pickman pelas mesmas razões estúpidas que levaram velhas caprichosas como Dr. Hyde, ou Joey Minot, ou Bosworth a abandoná-lo. A arte mórbida não me choca, e quando um homem tem o gênio de Pickman, eu me sinto honrado ao conhecê-lo, independentemente do caráter de sua arte. Boston jamais teve um pintor maior do que Richard Upton Pickman. Eu disse e repito, e não mudei em nada a minha opinião quando ele me mostrou aquele Grow se alimentando. Você lembra? Foi naquela época que Minot o cortou. Sabe, é necessário ter um profundo talento e uma profunda compreensão da natureza para produzir obras como as de Pickman. Qualquer amador que desenhe capas de revistas pode espalhar a tinta de um jeito qualquer e chamar o resultado de pesadelo, ou de sabá das bruxas, ou de retrato do demônio. Mas só um grande pintor consegue fazer uma coisa dessas parecer realmente assustadora ou convincente. É por isso que só um artista de verdade conhece a fundo a anatomia do terror ou a psicologia do medo, o tipo exato de linhas e proporções que se ligam a instintos latentes ou memórias hereditárias de pavor, e os contrastes e a iluminação que despertam o sentimento de estranheza adormecido. Não preciso dizer a você porque um fuseli faz nossos ossos literalmente se enregelarem, enquanto um frontispício de história de terror só nos faz rir. Existe alguma coisa que esses sujeitos captam, algo além da vida, que também conseguem nos fazer captar por um breve instante. Com Dor era assim. Com Sim é assim. Com Angarola de Chicago é assim. E quanto a Pickman?
Nenhum homem jamais foi como ele, e por Deus, espero que jamais seja outra vez. Não me pergunte o que eles veem. Você sabe, na arte convencional existe uma enorme diferença entre as coisas vivas, de verdade, criadas a partir da natureza ou de modelos, e o lixo artificial que os peixes pequenos em geral produzem num estúdio precário. Bem, devo dizer que um artista realmente excêntrico tem um tipo de visão que cria modelos ou invoca alguma coisa equivalente às cenas reais do mundo espectral em que vive. Seja como for, Pickman consegue resultados que se distinguem dos sonhos alucinados de um impositor, mais ou menos, como os resultados obtidos por um pintor da natureza distinguem-se das garatujas de um cartunista formado por correspondência. Se eu alguma vez tivesse visto o que Pickman via, mas não. Escute, vamos beber alguma coisa antes de continuar o assunto. Meu Deus, eu não estaria vivo hoje se tivesse visto o que aquele homem, se é que era um homem, via. Você lembra que o forte de Pickman eram os rostos? Acho que ninguém, desde Goya, foi capaz de representar o inferno em estado bruto nos traços de um rosto ou em uma expressão contorcida. E antes de Goya, você precisa voltar até os sujeitos medievais que fizeram as gárgulas e as quimeras de Notre-Dame ou Mont Saint-Michel. Eles acreditavam em todo tipo de coisa e talvez também vissem todo tipo de coisa. Afinal, a Idade Média teve umas fases bem curiosas. Eu lembro que uma vez, um ano antes da sua partida, você perguntou a Pickman de onde raios ele tirava aquelas ideias e visões. Foi bem macabra a risada que ele deu, não? Em parte foi por causa daquela risada que Reid se afastou dele. Reid, você sabe, mal havia começado a estudar patologia comparada e estava cheio de conhecimentos especializados, pomposos, sobre a importância biológica ou evolutiva deste ou daquele sintoma mental ou físico. Ele disse que Pickman o repelia mais a cada dia e que nos últimos tempos quase o assustava, que os traços e a expressão no rosto dele aos poucos se desenvolviam de um modo que não o agradava, de um modo que não era humano. Reid veio cheio de conversas sobre alimentação e disse que Pickman devia ser anormal e excêntrico ao extremo. Imagino que você tenha dito a Reid, se vocês trocaram alguma correspondência a respeito, que os nervos ou a imaginação dele ficavam muito abalados com as pinturas de Pickman. Eu ao menos disse, na época. Mas saiba que eu não me afastei de Pickman por nada disso. Pelo contrário, minha admiração por ele só aumentava. Aquele Ghost se alimentando era uma obra magnífica. Como você sabe, o clube se recusou a exibi-lo e o Museu de Belas Artes não o aceitou nem de presente. Além do mais, ninguém queria comprá-lo, então o quadro ficou pendurado na casa de Pickman até o dia em que ele sumiu. Agora está com o pai dele em Salem. Você sabe que Pickman vem de uma antiga família de Salem e que algum antepassado dele foi enforcado por bruxaria em 1692. Habituei-me a visitar Pickman com certa frequência, em especial depois que comecei a tomar notas para escrever uma monografia sobre arte fantástica. Foi provavelmente o trabalho dele que enfiou essa ideia na minha cabeça, e de qualquer modo, ele se revelou uma verdadeira mina de informações e sugestões quando resolvi levar o projeto adiante. Pickman me mostrou todas as pinturas e desenhos que tinha, inclusive alguns rascunhos em bico de pena que, acredito, teriam rendido uma expulsão do clube se os outros membros tivessem nos visto. Logo eu tinha virado quase um seguidor e ficava como um colegial, escutando por horas a fio teorias estéticas e especulações filosóficas loucas o bastante para que o internassem no hospício de Danvers. Essa devoção ao meu herói, somada ao fato de que em geral as pessoas tinham cada vez menos contato com ele, levaram-no a depositar muita confiança em mim. E em uma certa noite ele insinuou que, se eu ficasse de bico fechado e não fizesse alarde, ele me mostraria algo um tanto incomum, algo um pouco mais forte do que qualquer outra coisa na casa. Você sabe, disse ele, certas coisas não foram feitas para Newbury Street. Coisas que ficariam fora de lugar e que, de qualquer modo, são impensáveis aqui.
O meu interesse é captar as sutilezas da alma, e você não vai achar nada parecido com isso em um conjunto de ruas cheias de novos ricos em um aterro. A Back Day não é Boston, ainda não é nada, porque não teve tempo de guardar memórias e atrair espíritos locais. Se existem fantasmas aqui, são os fantasmas mansos de um pântano salgado e de uma pequena gruta. Mas eu quero fantasmas humanos, fantasmas de seres inteligentes o bastante para terem visto o inferno e compreendido o que viram. O lugar ideal para um artista morar é o North End. Se os estetas fossem sinceros, aguentariam os bairros pobres em nome das tradições acumuladas. Por Deus, você não vê que lugares como aquele não foram simplesmente construídos, mas cresceram de verdade? Gerações e mais gerações viveram e sofreram e morreram por lá, e numa época em que as pessoas não tinham medo de viver e sofrer e morrer. Você não sabe que havia um moinho em Copp's Hill em 1632 e que metade das ruas atuais já existia em 1650? Posso mostrar para você casas que estão de pé há mais de 2 séculos e meio. Casas que presenciaram coisas que fariam uma casa moderna desabar em ruínas. O que os modernos entendem sobre a vida e as forças que se escondem por trás dela? Você diz que a bruxaria de Salem é uma mera superstição, mas eu aposto que a avó da minha bisavó teria histórias para contar. Ela morreu enforcada em Gallows Hill, sob o olhar farisaico de Cotton Mather. Mather, que o diabo carregue, temia que alguém conseguisse escapar dessa maldita prisão de monotonia. Como eu queria que alguém o tivesse enfeitiçado ou chupado o seu sangue à noite. Posso mostrar a você a casa onde ele morava e também uma outra em que tinha medo de entrar, apesar de todo aquele falatório destemido. Ele sabia de coisas que não ousou escrever naquela estupidez de Magnália ou nos deslumbrantes pueris de Wonders of the Invisible World. Escute, você sabia que por todo o North End havia um conjunto de túneis que ligava as casas umas às outras e também ao cemitério e ao mar? Os caçadores de bruxas podiam procurar à vontade na superfície. Dia após dia aconteciam coisas fora do alcance deles e vozes indefiníveis riam à noite. Pegue 10 dessas casas construídas antes de 1700 ainda no terreno original, e aposto que em 8 delas eu descubro alguma coisa estranha no porão. É raro passar um mês sem que você leia uma notícia sobre trabalhadores que, ao demolir construções antigas, descobrem arcadas fechadas com tijolos e poços que não levam a lugar nenhum. No ano passado dava para ver uma casa assim quando o trem elevado passava por Hankeman Street. Havia bruxas e o que os feitiços delas invocavam, piratas e o que traziam do mar, contrabandistas, corsários. É o que eu digo, antigamente as pessoas sabiam viver e ampliar os horizontes da vida. Esse não era o único mundo em que um homem sábio e destemido podia conhecer. E pensar nos dias de hoje, com intelectos tão apagados que até mesmo um clube de supostos artistas sente calafrios e convulsões se uma pintura ofende a sensibilidade de uma mesa de chá na Beacon Street. O único aspecto positivo do presente é que ele é estúpido demais para fazer perguntas detalhadas acerca do passado. O que os mapas e registros e guias de viagem nos informam a respeito de North End? Eu garanto que vou levá-lo a 30 ou 40 vielas e emaranhados de vielas ao norte de Prince Street, que não são conhecidos por mais de 10 pessoas, além dos estrangeiros que se amontoam por lá. E o que aqueles carcamanos entendem disso? Não, Tumber. Esses lugares antigos têm sonhos maravilhosos e transbordam em enlevo e horror e fugas dos lugares comuns. Mas nem assim aparece uma viva alma que os compreenda ou se beneficie deles. Ou melhor, existe uma alma, afinal. Não estive revirando o passado a troco de nada. Quem diria? Você se interessa por essas coisas. E se eu dissesse que tenho um outro estúdio por lá, onde posso captar o espírito noturno de horrores ancestrais e pintar coisas que eu não conseguiria sequer imaginar na Newbury Street? Claro que as velhas titias do clube não sabem disso. Com Ride,
Maldito seja, espalhando boatos de que sou algum tipo de monstro descendo o tobogã da evolução reversa. Tumber, há muito tempo eu decidi que, assim como a beleza, também se deve pintar o terror a partir da observação. Então explorei lugares onde eu tinha motivos para acreditar que o terror habitava. Além de mim, não mais do que 3 homens nórdicos devem ter visto o lugar. Não fica muito longe do trem elevado, mas em relação à alma, são séculos de distância. Escolhi ficar lá por causa do velho poço de tijolos no porão. Um dos que mencionei há pouco. A construção está prestes a cair, então ninguém quer morar lá, e eu detestaria contar a você a bagatela que estou pagando. As janelas estão fechadas com tábuas, mas isso é ainda melhor para mim, já que não preciso de luz solar para o meu trabalho. Eu pinto no porão, onde a inspiração atinge o grau máximo, mas também disponho de outras salas no térreo. O proprietário é siciliano e aluguei o estúdio sob o nome de Peters. Se você estiver afim, posso levá-lo hoje à noite até lá. Acho que você ia gostar dos quadros, pois, como eu disse, deixei a imaginação correr solta. Não é longe. Às vezes faço o trajeto a pé, porque não quero chamar a atenção aparecendo de táxi num lugar daqueles. Podemos pegar o trem na Salt Station, em direção a Battery Street, e de lá é só uma caminhada curta. Bem, Elliot, não me restou muita coisa a fazer depois de todo esse falatório, senão conter a vontade de sair correndo e pegar o primeiro táxi livre que aparecesse na nossa frente. Trocamos para o trem elevado na Salt Station e, por volta do meio-dia, já tínhamos descido a escadaria da Battery Street e chegado ao antigo porto depois de Constitution Wharf. Eu não prestei atenção às ruas transversais e não saberia dizer em qual delas entramos, mas sei que não foi em Greenough Lane. Quando dobramos, foi para subir pela desolação da viela mais antiga e mais imunda que eu já vi em toda a minha vida, cheia de empenas que pareciam prestes a desmoronar, janelinhas quebradas e chaminés arcaicas que se erguiam meio decrépitas contra o céu enluarado. Acho que não vi nem 3 casas construídas depois da época de Cotton Mather. Tenho certeza de que avistei pelo menos 2 com beirais, e lá pelas tantas, tive a impressão de ver um telhado de 2 águas anterior às mansardas. Embora os antiquários digam que não restou nenhuma casa assim em Boston. Ao sair dessa viela, que tinha iluminação tênue, dobramos à esquerda em direção a uma outra viela, igualmente silenciosa e ainda mais estreita, sem iluminação alguma. Em seguida, no escuro, fizemos o que eu acredito ter sido uma curva em ângulo obtuso à direita. Logo, Pickman sacou uma lanterna e revelou uma porta antediluviana de 10 painéis que parecia devastada pelos cupins. Depois de abri-la, ele me levou por um corredor vazio guarnecido com o que, em outras épocas, tinham sido lambris de carvalho escuro. Um mero detalhe, que, no entanto, fazia pensar em Andros e em Phipps, e na bruxaria. Então passamos por uma porta à esquerda, ele acendeu uma lamparina a óleo e disse que eu podia ficar à vontade. Elliot, você sabe que eu sou o tipo de sujeito que costumam chamar de durão, mas confesso que fiquei perturbado com o que vi nas paredes daquele cômodo. Eram as pinturas que Pickman não podia pintar nem exibir na Newbury Street. E ele tinha toda a razão quando disse que havia deixado a imaginação correr solta. Vamos, peça outra bebida. Eu, ao menos, preciso de mais uma. Nem adianta eu tentar descrever os quadros para você, porque o horror blasfemo e a inacreditável repulsa e decadência moral vinham de toques discretos, muito além do poder descritivo das palavras. Não havia nenhum elemento da técnica exótica que se vê nas obras de Sidney Sime, nada parecido com os cenários transaturnianos e fungos lunares que Clark Ashton Smith usa para nos gelar o sangue. Os cenários eram em grande parte igrejas antigas, bosques densos, escarpas à beira-mar, túneis de cimento, antigos corredores com lambril ou simples arcadas em cantaria. O cemitério de Copp's Hill, que não podia ficar muito longe daquela casa, era um dos cenários mais frequentes.
A loucura e a monstruosidade ficavam por conta das figuras em primeiro plano, pois a arte mórbida de Pickman consistia acima de tudo em retratos demoníacos. As figuras raramente eram humanas, embora muitas vezes apresentassem traços humanoides. Os corpos, apesar de bípedes, em sua maioria eram curvados para a frente e tinham uma constituição vagamente canina. A textura parecia algo borrachuda e era um tanto desagradável. É como se eu os estivesse vendo nesse instante. As ocupações deles, bem, não me peça para entrar em detalhes. Em geral, estavam se alimentando, não vou dizer do que. De vez em quando apareciam aos bandos em cemitérios ou passagens subterrâneas, e muitas vezes pareciam disputar uma presa, ou melhor dizendo, um tesouro. E que expressividade incrível Pickman dava aos rostos inertes daqueles espólios macabros. Às vezes, as crianças apareciam saltando por janelas abertas à noite ou agachadas sobre o peito de uma pessoa adormecida, observando sua garganta. Uma tela mostrava as criaturas latindo em volta de uma bruxa enforcada em Gallows Hill, cuja expressão cadavérica guardava estreita semelhança com a daqueles seres. Mas não ache que foi a escolha dos temas e cenários tétricos o que me levou a fraquejar. Não sou nenhuma criança e já vi muita coisa assim antes. Eram os rostos, Elliot. Aqueles malditos rostos com sorrisos de escárnio e fios de baba pendente que pareciam sair da tela com o sopro da vida. Por Deus, eu pensei que estivessem vivos. Aquele mago repulsivo tinha despertado os fogos do inferno em pigmento, e o pincel dele conjurou terríveis pesadelos. Passa-me a garrafa, Elliot. Havia um quadro chamado A Lição. Deus me perdoe por ter visto aquilo. Escute, você consegue imaginar um grupo de seres caninos inomináveis, agachados em círculo num cemitério, ensinando uma criança a se alimentar como eles? O preço de uma criança trocada, imagino. Você conhece a velha lenda sobre criaturas estranhas que deixavam suas crias nos berços em troca dos bebês humanos que raptavam? Pickman estava mostrando o que acontece às crianças raptadas, como é a vida delas. E então eu comecei a ver uma semelhança pavorosa entre os rostos humanos e os inumanos. Pickman, com todas as gradações de morbidez entre o manifestamente inumano e a humanidade degradada, estabelecia uma linhagem e uma evolução sardônicas. As criaturas caninas descendiam de humanos. Eu mal havia me perguntado o que aconteceria às crias daqueles seres deixadas ao cuidado de humanos quando avistei uma pintura que materializava esse mesmo pensamento. Era o interior de uma antiga casa puritana, um cômodo com inúmeras vigas e gelosias, um arquibanco e outros móveis desengonçados do século XVII, com toda a família sentada enquanto o pai lia uma passagem da Bíblia. Todos os rostos, à exceção de um, tinham uma expressão nobre e reverente. Mas aquele um refletia o escárnio das profundezas. Era o rosto de um garoto, sem dúvida tido por filho daquele pai tão devoto, mas, na verdade, um parente dos seres impuros. Era a outra criança trocada, e num espírito de suprema ironia, Pickman havia pintado o rosto do garoto com notável semelhança ao seu próprio. Nesse ponto, Pickman já havia acendido uma lamparina no cômodo ao lado, e com excelentes modos segurou a porta aberta para que eu passasse. Perguntou se eu gostaria de ver seus estudos modernos. Eu não tinha conseguido comunicar a ele as minhas impressões. O pavor e a repulsa me emudeciam. Mas acho que ele entendeu o que se passava e considerou tudo aquilo um grande elogio. E mais uma vez, Elliot, faço questão de repetir que não sou nenhum maricas que sai gritando ao ver qualquer coisa que se afaste um pouco do trivial. Sou um homem de meia idade, sofisticado, e você me viu na França e sabe que não me deixo afetar por qualquer coisa. Também não esqueça que eu tinha acabado de recuperar o fôlego e me acostumar àquelas figuras pavorosas que transformavam a Nova Inglaterra colonial em um anexo do inferno. Mas, bem, apesar de tudo isso, o cômodo seguinte me fez soltar um grito e precisei me agarrar ao vão da porta para não cair.
O primeiro aposento mostrava grupos de Growls e de bruxas, às soltas no mundo de nossos antepassados. Mas esse outro trazia o horror para nossa vida cotidiana. Meu Deus, como aquele homem pintava! Ele tinha um estudo chamado Acidente no Metrô, em que um bando das criaturas vis saía de uma catacumba desconhecida por uma rachadura no piso da estação de Boylston Street e atacava uma multidão de pessoas que aguardavam na plataforma. Um outro mostrava um baile entre os túmulos de Copp's Hill, com uma paisagem contemporânea ao fundo. Além disso, havia inúmeras cenas em porões, com monstros passando através de buracos e frestas na cantaria e rindo agachados atrás de barris ou fornalhas enquanto esperavam a primeira vítima descer as escadas. Uma tela repugnante parecia mostrar uma parte de Beacon Hill tomada por exércitos de monstros mefíticos enfiados em inúmeras tocas que conferiam ao chão o aspecto de um favo de mel. Bailes nos cemitérios de hoje eram temas recorrentes, e uma outra composição me chocou mais do que todas as outras. Uma cena no interior de uma arcada desconhecida, onde inúmeras criaturas amontoavam-se em torno de uma outra, que tinha nas mãos um famoso guia de Boston e estava sem dúvida lendo em voz alta. Todos apontavam para uma certa passagem, e cada um daqueles rostos parecia tão desfigurado pelas risadas epilépticas e reverberantes que eu quase pude ouvir os ecos demoníacos. O título da obra era Holmes, Lowell e Longfellow enterrados em Mount Auburn. Enquanto aos poucos eu me recompunha e habituava-me ao segundo aposento de crueldade e morbidez, comecei a analisar algumas características de minha repulsa. Em primeiro lugar, disse eu para mim mesmo, aquelas coisas me repeliam devido ao caráter absolutamente inumano e à crueza impiedosa que revelavam em Pickman. O sujeito devia ser um inimigo ferrenho de toda a humanidade para sentir tamanho júbilo com a tortura de carnes e miolos e a degradação do invólucro mortal. Em segundo lugar, me aterrorizavam justamente por causa de sua grandeza. Aquele era o tipo de arte que convence. Ao ver as pinturas, víamos os próprios demônios e sentíamos medo. E o mais estranho era que Pickman não obtinha esse efeito com requintes fantásticos ou bizarrias. Não havia elementos bordados, distorcidos ou estilizados. Os contornos eram nítidos e realistas, e os detalhes executados à perfeição. E os rostos? Não era a simples interpretação de um artista o que víamos. Era o pandemônio encarnado, claro e objetivo como um cristal. Céus! Aquele homem não era um romântico ou um fantasista, não. Ele nem sequer tentava representar o caráter inquieto, prismático e efêmero dos sonhos. Em vez disso, com frieza e sarcasmo, refletia um mundo de horror perene, mecanístico e bem estabelecido, que ele enxergava com abrangência, brilhantismo, objetividade e decisão. Só Deus sabe onde aquele mundo poderia estar, ou onde Pickman teria vislumbrado as formas blasfemas que andavam, corriam e arrastavam-se por lá. Mas qualquer que fosse a assombrosa origem das imagens, uma coisa estava certa. Pickman era, em todos os sentidos, na composição e na execução, um realista talentoso, esmerado e quase científico. Meu anfitrião conduziu-me pelas escadas até o porão, onde ficava o estúdio propriamente dito, e eu me preparei para mais cenas demoníacas em meio às telas inacabadas. Quando chegamos ao fim da úmida escadaria, ele virou a lanterna para um canto do amplo espaço à nossa frente, revelando um contorno circular de tijolos que sem dúvida era um grande poço no chão de terra batida. Chegamos mais perto e eu vi que o poço deveria ter 1,5 metros de diâmetro, com paredes de uns 30 centímetros de espessura e cerca de 15 centímetros do chão. Uma sólida construção do século XVII, a não ser que eu estivesse muito enganado. Aquilo, disse Pickman, era o tipo de coisa sobre a qual vinha falando. Um acesso ao sistema de túneis que existia sob o morro. Percebi quase sem querer que a abertura do poço não estava cimentada e que um disco de madeira fazia às vezes de tampa. Ao pensar nas coisas que aquele poço evocava, se os comentários de Pickman não fossem pura retórica,
Estremeci de leve. Então me virei para subir mais um degrau e atravessar uma porta estreita que conduzia a um aposento bastante grande, com piso de madeira e equipado como estúdio. Uma lamparina de acetileno providenciava a iluminação necessária para o trabalho. As telas inacabadas sobre os cavaletes ou apoiadas contra a parede eram tão macabras quanto as do andar superior e demonstravam a apurada técnica do artista. As cenas pareciam esboçadas com extremo cuidado e os contornos a lápis denunciavam a técnica minuciosa que Pickman usava para obter a perspectiva e as proporções corretas. O homem era genial, e digo isso agora, mesmo sabendo de tudo que eu sei. Uma enorme câmara fotográfica em cima de uma mesa chamou a minha atenção, e Pickman me disse que a usava para fotografar os cenários e pintá-los a partir das fotografias no estúdio, em vez de sair carregando toda a sua parafernália pela cidade. Ele achava que uma fotografia servia tão bem quanto um cenário ou um modelo real, e declarou que as usava com bastante frequência. Havia algo de muito perturbador nos esboços nauseantes e nas monstruosidades inacabadas que escarneciam ao nosso redor. E quando Pickman de repente levantou o pano que cobria uma enorme tela no lado mais afastado da luz, eu não pude conter um grito. O segundo que soltei naquela noite. O grito ecoou e ecoou pelas escadas tenebrosas do antigo e nitroso porão. E precisei sufocar uma reação impetuosa que ameaçava irromper como um surto de gargalhadas histéricas. Misericórdia! Elliot, eu não sei o quanto era real e o quanto era delírio. Não me parece possível que a Terra abrigue um sonho como aquele. Era uma blasfêmia colossal, inominável, com olhos em brasa, e trazia nas garras ossudas algo que podia ser um homem ao mesmo tempo, que lhe roía a cabeça como uma criança mordisca um doce. A criatura estava meio agachada e dava a impressão de que a qualquer momento poderia largar a presa em busca de uma refeição mais suculenta. Mas, para o inferno com tudo, não era o tema demoníaco que fazia daquela pintura uma fonte imortal de pavor. Nem mesmo o rosto canino com orelhas pontudas, olhos injetados, nariz achatado, lábios salivantes. Não eram as garras escamosas, nem o corpo recoberto de mofo, nem os cascos. Não, mesmo que alguns desses elementos pudessem ter levado um homem impressionável à loucura. Era a técnica, Elliot. Aquela técnica ímpia, maldita, sobrenatural. Assim como eu estou vivo, em nenhuma outra ocasião vi o sopro da vida tão presente em uma tela. O rosto estava lá, roendo com raiva e com raiva roendo. E eu sabia que só uma suspensão das leis da natureza poderia facultar a um homem pintar uma coisa daquela sem ter um modelo, sem vislumbrar o mundo das profundezas jamais vislumbrado pelos mortais que não venderam a alma ao diabo. Preso com um percevejo a um canto vazio da tela, havia um papel enrolado. Provavelmente, imaginei, uma fotografia que Pickman estava usando a fim de pintar um cenário tão hediondo quanto o pesadelo que deveria incrementar. Estendi a mão para desenrolá-lo e ver o que se tratava, quando, de repente, vi Pickman ter um sobressalto tão grande como se houvesse levado um tiro. Ele vinha prestando muito atenção aos sons ambientes desde que o meu grito de horror despertara ecos estranhos no porão escuro. E naquele instante, pareceu levar um susto que, embora pequeno em relação ao meu, era de natureza muito mais física do que espiritual. Pickman sacou um revólver e fez um gesto pedindo silêncio. Então, deixou o aposento rumo ao porão principal e fechou a porta atrás de si. Acho que fiquei paralisado por um instante, atento aos sons com Pickman. Julguei ter ouvido um leve rumor em algum lugar, e uma série de grunhidos ou batidas em uma direção que eu não conseguia determinar. Pensei em ratos gigantes e estremeci. Então sobreveio um ruído que me deu calafrios pelo corpo inteiro. Um ruído furtivo, incerto, embora nem eu saiba ao certo como pôr isso em palavras. Era como o som da madeira caindo na pedra ou em tijolos, madeira em tijolos. No que isso me fez pensar? O ruído voltou, mais alto. Na segunda vez tive a impressão de que a madeira havia caído um pouco mais longe do que na primeira. Logo depois houve um rangido estridente, uma frase incompreensível de Pickman,
e a descarga ensurdecedora dos 6 cartuchos do revólver, deflagrados de modo espetacular, como um domador de leões atira para o alto a fim de impressionar a plateia. Um grunhido ou um chiado e a seguir uma batida. Então, mais uma vez o atrito de madeira contra tijolos, uma pausa e a porta se abriu. E nesse ponto eu confesso que tive um sobressalto violento. Pickman reapareceu com o revólver fumegante, amaldiçoando os ratos inchados que infestavam o antigo poço. Nem o diabo sabe o que eles comem, Turber, disse ele, sorrindo. Afinal, esses túneis arcaicos se ligavam a cemitérios e covis de bruxas e orlas marítimas. Mas, seja o que for, deve ter acabado, porque eles estavam loucos para sair. Acho que o seu grito os deixou agitados. É melhor tomar cuidado nesses lugares antigos. Nossos amigos roedores são a única inconveniência, mesmo que às vezes eu os considere úteis para criar a atmosfera ideal. Bem, Elliot, esse foi o fim da minha aventura noturna. Pickman tinha prometido me mostrar o estúdio, e Deus sabe que ele cumpriu a promessa. Tenho a impressão de que depois ele me conduziu para longe daquele emaranhado de vielas por um outro caminho, pois quando avistamos um poste de iluminação, estávamos numa rua meio familiar com fileiras monótonas de condomínios e casas antigas. Era Charter Street, mas eu ainda estava muito impressionado para notar a altura exata. Já era tarde demais para pegar o trem elevado, e assim caminhamos até o centro pela Hanover Street. Lembro bem daquele muro. Da Tremont, pegamos a Beacon e Pickman me deixou na esquina com a Joy, onde nos separamos. Nunca mais falei com ele. Por que eu me afastei? Não seja tão impaciente. Espere até eu pedir um café. Já bebemos um bocado, mas ainda preciso tomar alguma coisa. Não foi por causa das pinturas que vi naquele lugar. Embora eu jure que seriam o suficiente para causar o ostracismo de Pickman em 9 de cada 10 lares e clubes de Boston. E acho que agora você deve entender por que não entro mais em metrôs nem em porões. Foi por causa de uma coisa que achei no bolso do meu casaco pela manhã seguinte. Era o papel enrolado que estava preso àquela horrível tela no porão. Sabe, a coisa que imaginei ser uma fotografia de alguma cena que ele pretendesse usar como cenário para o monstro. O último susto veio quando eu estava estendendo a mão para desenrolá-lo e acho que, inadvertidamente, o guardei no bolso. Ah, aqui está o café. Tome-o puro, Elliot, se você for capaz. Sim, foi por causa daquele papel que eu me afastei de Pickman. Richard Upton Pickman, o maior artista que conheci. E o ser mais asqueroso a ultrapassar os limites da vida rumo às profundezas do mito e da loucura. Elliot, o velho Ryde tinha razão. Pickman não era humano. Ou nasceu em uma estranha região sombria, ou então descobriu um jeito de abrir os portais secretos. Mas agora não vem ao caso. Pickman desapareceu, em meio às trevas fabulosas que tanto gostava de frequentar. Escute. Vamos acender o lustre. Não me pergunte ou sequer faça conjecturas a respeito do que eu queimei. Tampouco me pergunte o que havia por trás daqueles ruídos parecidos com os de toupeiras que Pickman fez questão de atribuir aos ratos. Você sabe, existem segredos que podem ter sobrevivido desde os antigos tempos de Salem. E Cotton Mather fala sobre coisas ainda mais estranhas. E você se lembra de como as pinturas de Pickman eram realistas? De como todos nós nos perguntávamos de onde ele tirava aqueles rostos? Bem, aquele papel não era a fotografia de um cenário. Mostrava simplesmente o ser monstruoso que ele estava pintando naquela tela horrenda. Era o modelo de Pickman. E o cenário, ao fundo, era apenas a parede do estúdio no porão. Mas por Deus, Elliot, era uma fotografia! E esse foi O Modelo de Pickman, de Howard Phillips Lovecraft. Agora eu vou passar a bola para Diana fazer as notas de rodapé e no final eu volto para falar dos apoiadores.
produção, então, de um texto muito pedido, né, Lucas, aqui no Leitura de Ouvido. Então, vamos lá, vamos fazer as análises desse texto, o modelo de Pickman. Você já entendeu, ao final, que trata-se daquele modelo, né, que está posando, digamos assim, para ser o retrato, para ser retratado. Entretanto, esse modelo de Pickman vem a ser as fotografias que esse artista, então, em becos, metrôs, em bailes de cemitérios, em túneis obscuros, obtém desses seres que o Lovecraft, né, esse narrador, traz nesse texto, para então ele fazer as suas pinturas. E são pinturas muito escabrosas, pinturas que espantam o nosso narrador. Eu vou situar um pouco mais sobre o próprio narrador. Primeiro, além desse comportamento estranho do artista que eu acabei de comentar, né, não que, claro, ele precisa buscar sua inspiração de alguma forma, mas em algum momento ele diz assim como a beleza, também se deve pintar o terror a partir da observação. Por isso ele vai com a máquina fotográfica, capta essas imagens de cenários, de pessoas, de seres animalescos e vai para o seu estúdio neste porão para fazer a sua pintura. A narrativa já é feita por alguém que bebe durante todo o tempo em que está contando a história para Eliot. Então a gente vai descobrir que é o Turber, que é esse cara que está contando, está apresentando o Pickman e esse comportamento estranho, né? E vai explicando por que ele e tantos outros se afastaram do Pickman, que na verdade é Richard Upton Pickman, um dos maiores pintores de Boston. E o nosso narrador, que está bastante ébrio e vai ficando cada vez mais ao longo da narrativa, o Turber, ele diz que o Pickman é o seu herói, né? Então, ele também é um artista, mas ele se autodeclara lá no meio do texto, ainda depois do que o Pickman, ao tomar a narrativa, revela que o nome do narrador é Turber. Até então, eu achei, quando comecei a ler o texto, que o narrador fosse nominado, daí lá no meio, quando abre aspas no livro, né, o Pickman começa a tomar a narrativa para ele e tem uma sequência ali de uns 10 parágrafos, entre aspas, que é ele narrando, para ele explicar os seus motivos, explicar por que ele aluga esse porão nesse outro lado da cidade, e enfim, de onde vem sua inspiração. Daí, no meio da fala, a gente pinça, assim, a gente pega que o nome do narrador é Turber. E o Turber está narrando a história para Eliot, que é um outro amigo de fora. Então a gente tem esse triângulo, digamos assim, de pessoas. O Eliot não toma a narrativa em nenhum momento. Eu até pensei em alguns instantes que esse Eliot talvez fosse um amigo imaginário do Turber, né? Porque ele tá bebendo o tempo inteiro e fala, vamos abrir mais uma garrafa. E no final, para ele fazer o desfecho, ele fala, vamos tomar um café. Né? Então a gente tem esses momentos todos de degustação, né? Ao longo da narrativa. E ele se autodeclara como um homem de meia-idade sofisticado. Então, o Turber também é um artista sofisticado, onde ele provavelmente não tivesse tanto talento quanto o Pickman, afinal ele ficava sempre cerceando, ele até usa um termo como uma criança à espera de um doce ou algo assim no meio do texto, da narrativa. E ele também fala que eles participavam de um clube de arte, né, o Art Club, e abre aspas, só um artista de verdade conhece a fundo a anatomia do terror ou a psicologia do medo. Ele usa isso para classificar a produção artística do Pickman. E a gente percebe também que Lovecraft estudou muito arte, ele perpassa vários nomes, grandes nomes de pintores do século XVIII ou XIX, a citar aqui, até eu fiz uma pronúncia como Fuseli, né? Depois fui ver que o alemão é o Johann Heinrich Fuseli, né? É um pintor de 1741 a 1825, esse pintor alemão, que ele cita bastante no texto. Aí tem o Gustave Doré, que é também um pintor francês, esse já é do século XIX.
Tem o Sidney Herbert Sim, que é um inglês vitoriano, um artista bem destacado dessa época vitoriana. Tem o de Chicago, o Anthony Angarola, que ele fala. E ainda tem o Francisco de Goya, né, o espanhol, entre tantos outros. Aí eu fiquei também pensando, é inevitável, nós produzimos bem recentemente o Retrato Oval de Edgar Allan Poe. Sabemos que o Lovecraft era super fã do Poe, então tá aí também uma explicação de inspiração, né, para a construção do modelo de Pickman. Só que enquanto lá a gente tem uma mulher só que parece que tá saltando do retrato, que foi aprisionada dentro dele. Tem alguns momentos dessa narrativa do Pickman, quando eles estão no porão dele, naquele outro lado da cidade, que pra chegar lá também é uma narrativa super gótica, né? Das vielas e ruas, daqueles casarões com mansarda muito antigos do século XVII. Aí ele fala que o próprio Pickman, da sua genealogia, vem de uma antiga família de Salem, que guarda memórias e atrai espíritos mortais de gerações que viveram, sofreram e morreram. Então, naquele casarão em North End, né, que é na parte norte, no fim da linha, onde eles vão encontrar e viver essa cena nesse estúdio que o Pickman usa para fazer suas pinturas, a partir desse acesso aos túneis e ao metrô, tudo subterrâneo. Então a população da superfície não faz a mínima ideia que existam todos esses monstros, essas figuras animalescas que lembram aspecto canino, mas ao mesmo tempo humanoides. E que o próprio Pickman fica no ar, fica a indicação de que Richard Upton Pickman também fosse derivado, né, dessas criaturas diferenciadas. Só que para fazer sua pintura nesse porão, ele não precisa de luz solar para o seu trabalho. Mais uma correlação com o artista do Retrato Oval de Edgar Allan Poe. Então o Lovecraft repete essa característica do artista aqui. Ele pinta simplesmente com uma lamparina de acetileno e usa como modelo as fotos dessas criaturas. Tem uma coisa que intriga muito. Tem duas, na verdade. Uma é que em uma das descrições de pinturas que o Thurber faz dos quadros que ele tá vendo nesse porão, eu concluí que é uma espécie de autorretrato do próprio Pickman. Porque ele fala que ele pintou aquela criança com as expressões parecidas dele próprio. Eu diria que é um autorretrato porque depois o texto revela e termina com essa revelação que ele derivaria dessas criaturas e fala de que é o ponto intrigante. Quem souber, até eu peço para que escreva aqui nos comentários desse hábito das crianças raptadas versus criaturas trocadas. Isso é muito macabro, né? Pensar que um bebê fosse raptado e criado como uma criatura e ao mesmo tempo uma criatura deixado no meio de uma família de humanos. Então é uma coisa muito bizarra, muito estranha, muito assustadora, que já foi explorada por filmes e outras produções, mas aqui na pintura que é tão viva, parece que a criatura vai saltar do quadro e vai atacar o próprio Thurber que está contemplando a obra naquele momento. Então é um texto sensacional por tudo isso, por mexer com a criação artística. Creio que também foi um texto muito pedido pelos nossos leitores de ouvido aqui, Lucas. Então esse foi O Modelo de Pickman, de Howard Phillips Lovecraft. E vou evidenciar aqui 2 apoiadores novos do Leitura de Ouvido. Mandar um abraço especial para Hildebrando Gutenberg dos Santos e a Marelissane Aparecida Cassol. Obrigado aí pelo apoio de vocês. Faça como eles também, entre aqui como novo apoiador do Leitura de Ouvido. É só em apoia.se/leitura de ouvido ou pela chave pix leituradeouvido@gmail.com. Você fazendo seu apoio, você recebe várias recompensas. Uma delas é entrar nos créditos finais de todo episódio, a partir do momento que você faz o seu apoio.
Você também recebe o estudo aprofundado das obras toda semana, junto no seu e-mail, junto com a arte de capa e uma mensagem personalizada aqui do Leitura de Ouvido. Você entra no grupo de WhatsApp do Leitura de Ouvido, onde estão todos os nossos apoiadores. E você também entra no Clube Leitura de Ouvido, que é o encontro mensal que acontece com todos os apoiadores, estudando uma obra específica a cada mês. E a próxima obra vai ser... Noite na Taverna, de Álvares de Azevedo. Sensacional, 195 anos de nascimento desse autor. E dessa vez vai ser um desafio para os nossos membros do clube, Lucas, porque vai ser um livro inteiro pela primeira vez. Mas como a gente já debateu o chamado de Cthulhu, que também é bem extenso, meio que dá na mesma, né? E Noite na Taverna tá feita aí já no podcast, tem todos os capítulos, né, do livro Noite na Taverna, então é de fácil acesso e tem muita coisa pra falar sobre Noite na Taverna, inclusive faltou coisa pra gente falar nos episódios que a gente fez, então vai ser bem legal retomar essa discussão com todos os apoiadores. Então vamos para eles, que são... Adriano Senic Padilha, Alberto Alpiri, Amanda Bertassi Brandão, Ancle Lima, Anthony Cruz, Arlete Alves Machado Rodrigues, Augusto Marques Ramos, Bruna Foltz Coutinho, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Carme Oliveira Mazili, Cláudia Lubi, Cláudio Alves Pereira, Cristiana Castanho Ferraz, Edgar Bessa, Projeto Ciência de Pés Descalços, Eduarda Quartim, Eduardo Vinícius Ferreira, Elaine Vieira Ferreira, Felipe Cronato, Fabiana Maria Landiva, Flávia Meira Marques, Dilene Barreto, Heloísa Mendonça, Hildebrando Gudenberg dos Santos, Jaqueline Conte, Jorginho Lodovici, Leoneide Damasceno, Lina Soares, Luana Nogueira, Lucas Vieira, Luiz Fernando Garcia, Luiz Carlos da Silva, Mabel Correia Machado, Maria Cecília de Lima Machado Oliveira, Maria Eduarda de Oliveira Carvalho, Márcio Oliveira Salgos de Vasconcelos, Marco Aurélio Marques de Queiroz, Marilisane Aparecida Cassol, Mário Lu Lourenço Rosas, Matheus Trim, Melanie Vieira Ferreira Araújo, Mônica Tocânia, Olívia Veronese, Paulo Pereira, Roberto Hiromi Sonoda, Paulo José Pereira de Resende, Pedro Coimbra Machado Cibusca Valente, Rachid Meira, Sheila Parahara, Silvana Silva, Simone Pessoa de Mesquita, Tassiane Bosch Ledesma e Zenilda Ribeiro da Silva. Então entre você também como apoiador aqui do Leitura de Ouvido e receba todas essas recompensas e tenha também o seu nome falado, declamado aqui por nós, junto com o sobrenome. A gente quase canta os nomes dos nossos apoiadores aqui. apoia.se/leitura de ouvido e chave Pix leituradeouvido@gmail.com. Lembrando que o apoio será muito bem-vindo se for R$20 ou mais. Claro, todo apoio é bem-vindo, mas a gente coloca R$20 ou mais para a gente conseguir entregar todas as recompensas certinho. E a gente vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piasecki. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.